Então, gente, tudo bem, certo? Meu nome é Ederson, sou catequista de Crisma já, essa é minha sexta turma. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a quinta formação da Crisma desse ano, que é por que razão Jesus teve que morrer. Eu vou trabalhar esse tema durante talvez aí uns 30 minutos para frente, 20, 30 minutos. Mas eu queria inicialmente fazer algumas correções no vídeo que vai aparecer lá na frente, certo? Que é sobre o catecismo, que eu esqueci, na verdade, o ponto do catecismo que falava sobre a mansão dos mortos, que é do ponto 630, do tópico 631 até o tópico 636. E também o nome de um cara que se dizia teólogo, que é Rudolf Bultmann, certo? Então lá na frente vocês vão ver que eu esqueci esses dois tópicos aí, vocês vão lembrar que eu falei aqui no início. Para começar, eu queria fazer a oração inicial, para que a gente pudesse de fato acalmar nossos corações e pedir que o Espírito Santo mande todos os seus dons aqui, para que a gente compreenda bem esse tema, que é um tema fundamental para a nossa fé. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo possa vir repousar sobre nós, para que sempre estejamos unidos à sua santa vontade, aos seus santos dons. Que do início ao final, sempre tudo seja guiado pela sua santa vontade. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, como eu falei, a formação é por que razão Jesus teve que morrer. E eu queria já começar esse vídeo falando a seguinte coisa: você precisa assistir todas as formações até chegar aqui, certo? Precisa assistir lá a formação de Lili, de Luiz Felipe e de Bia. Por quê? Porque são formações extremamente importantes e que a formação da Crisma ela vai se completando. Então, se você não assistiu essas formações anteriores, dificilmente você vai conseguir entender essa formação de hoje. Beleza? Então, conto com vocês aí para que vocês assistam. E eu queria começar com a historinha, certo? É a história da mitologia grega, que vai falar o seguinte: é a história das 5 gerações, das 5 idades, certo? Na mitologia grega tem essa história que vai falar o seguinte: a humanidade como um todo, ela foi criada em 5 momentos, 5 gerações, 5 idades diferentes. A primeira geração seria uma geração de ouro, certo? A primeira geração a ser criada da humanidade seria a geração de ouro. E essa geração de ouro, ela estava a uma proximidade dos deuses, no caso, na mitologia grega falando dos deuses lá que eles acreditavam, Zeus, Poseidon, não sei mais o nome de algum, saiu da cabeça agora. Mas eles falavam que essa geração ela estava muito próxima dos deuses e por isso essa era uma geração de ouro. É a geração com pessoas que tinham inteligência gigantesca. Era uma criação de fato perfeita, uma criação perfeita dos deuses. Mas o que acontece? Essa geração de ouro, por ter essa grande perfeição, por ser criaturas perfeitas, elas de fato queriam ser como os próprios deuses. E por isso os deuses destruíram e criaram uma nova geração. No caso aí seria uma geração de prata. E cada vez mais as pessoas elas iam se corrompendo e seriam criadas novas gerações. Então, posteriormente a geração de prata foi criada uma geração de bronze. E posteriormente a geração de bronze foi criada uma geração de ferro. E os gregos acreditavam de fato muito nisso, certo? Mas trazendo agora aqui para o povo de Deus. Se a gente trazer para o povo de Deus, a gente pode enxergar que aconteceu também algo muito parecido. Por quê? Porque primeiramente, inicialmente foi quem veio ao mundo, quem foi a primeira criação, né?
de Deus? Adão e Eva. Na verdade não é criação não, porque ele criou o mundo antes, mas estou falando assim da humanidade como um todo. Teve Adão e Eva inicialmente. E o que aconteceu? Quando Deus criou Adão e Eva, eles eram pessoas que tinham inteligência gigantesca, eram pessoas que estavam muito próximas de Deus, tinham uma ligação tremenda com Deus, Deus caminhava com eles, até o momento em que a serpente chegou para Adão e Eva, fez com que eles pecassem, e um dos pontos que a serpente falou é que se você comer daquele fruto, você vai conseguir entender o bem e o mal, e vocês vão ser como Deus. E Adão e Eva, eles queriam ser como Deus, queriam de fato entender esse bem e mal, queriam separar. E aí eles pecaram. A partir do momento que eles pecaram, eles foram expulsos do paraíso e romperam essa ligação que eles tinham com Deus. E a partir daí, cada vez mais as gerações posteriores foram, de fato, perdendo essa ligação e se distanciando ainda mais de Deus. E a gente pode ver isso durante todo o Antigo Testamento, as pessoas cada vez mais estão mais distantes. Por exemplo, depois de Adão e Eva, os seus filhos, Caim foi lá e matou Abel. Então a gente pode ver um distanciamento, até que pessoas estavam muito distantes de Deus, cada vez mais longe. E foi lá, chegou a época de Noé, onde Deus mandou o dilúvio e sobrou só a família de Noé. E mesmo depois do dilúvio, as pessoas ainda mais continuavam pecando, se distanciando cada vez mais de Deus. Até, por exemplo, que chegou a idade de Abraão, beleza? E Abraão, ele simplesmente vivia num mundo em que as pessoas não acreditavam em nada, não tinham nenhuma crença em Deus. As pessoas acreditavam nas coisas visíveis. Por quê? Porque as coisas visíveis eram bons para elas, como por exemplo o sol, a água, a terra, eram coisas que eram boas e eram visíveis. Então eles acreditavam que essas pessoas eram deuses. Então era muito mais fácil eu chegar e dizer, sei lá, essa capinha aqui de notebook, ela é Deus, porque ela tem utilidade para mim, é bom e eu consigo ver, tocar, do que simplesmente chegar e falar que tem um Deus invisível. Então esse Deus invisível, ele apareceu de fato para Abraão e falou para Abraão para que Abraão tentasse converter o povo. Só que o povo chamou Abraão de louco. Por quê? Porque Abraão acreditava no Deus invisível. Então Deus pediu para que Abraão saísse daquela cidade onde ele morava, daquela região onde ele morava, levasse toda a sua família para uma terra prometida. E Abraão ficou um pouco receoso, mas Deus disse que se Abraão fizesse isso de fato, a descendência de Abraão seria maior do que as estrelas no céu. Então Abraão sai, e a gente pode ver que mesmo nessa descendência de Abraão, o pecado ainda continuava. O povo traía sempre Deus, adorava outros deuses. Por exemplo, quando o povo foi escravizado no Egito, eles por muito tempo deixaram de acreditar em Deus e voltaram a acreditar em coisas visíveis, em ídolos egípcios. Mesmo quando Moisés tirou o povo do Egito e estava levando para a terra prometida, no deserto Deus fazia tudo. Por exemplo, no deserto de dia é muito quente e à noite é muito frio. Então, durante o dia Deus mandava uma nuvem para que o pessoal não sentisse calor lá embaixo. Durante a noite Deus mandava uma cortina de fogo arrodeando o pessoal para que o pessoal não sentisse frio. Deus fazia chover pão, que era o maná. O pessoal queria comer carne, Deus fazia chover codorna para o pessoal comer. E mesmo assim, o pessoal ainda não acreditava em Deus plenamente. Construíam ídolos de ouro, animais como se fossem aqueles deuses egípcios. Então as pessoas estavam traindo Deus cada vez mais. Davi, que foi uma pessoa que tinha uma grande intimidade com Deus, ele cometia diversos pecados. E as pessoas ficavam cada vez mais distantes. E muitas vezes, para fazer com que os seus pecados fossem perdoados, elas realizavam sacrifícios. Mas só que o pecado era grande, o pecado era gigante. E esses sacrifícios que elas faziam, que eram dar uma parte da colheita, alguns animais, o seu melhor animal ia lá, não era o suficiente. Por quê? Porque o pecado era gigante. No deserto eles receberam os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, tinham a Arca da Aliança,
E na Arca da Aliança tinha um espaço na parte de cima que era chamado de propiciatório. As pessoas faziam os seus sacrifícios e jogavam o sangue dos seus sacrifícios no propiciatório como remissão dos pecados, porque o propiciatório era onde Deus se apresentava, por exemplo, para os profetas. Mas só que o pecado era tão grande, que de fato nenhum daquele sacrifício era necessário para redimir os pecados. Imagina aí como seria bom se fosse necessário, porque eu ia pecar, depois simplesmente eu, matava um cordeiro, matava um bezerro, e a partir daí eu iria ser redimido dos meus pecados. Show, beleza? Falou, valeu. Mas só que não é mesmo bem assim. Os pecados eram gigantes. A humanidade pecava muito, ia contra Deus. Deus ia lá e ajudava, mas assim as pessoas iam lá e batiam de frente. As pessoas iam lá e iam contra Deus, adoravam outros deuses. Era adultério, mortes, várias coisas. E seria necessário um sacrifício, de fato, que iria por fim a esse ciclo, que as pessoas pudessem voltar para Deus através desse sacrifício, porque o sacrifício lá que acontecia com os bezerros, com os animais, no propiciatório não era suficiente. Então, Jesus Cristo, Deus mandou seu Filho, Jesus Cristo, como forma desse sacrifício aqui à Terra. Jesus Cristo veio, como a gente já viu na formação de Bíblia, como verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então, ele veio de fato para redimir esses pecados. A palavra religião, por exemplo, ela vai ter dois significados no latim, que um é culto ao sagrado e o outro é religare, que esse religare, a palavra já diz muito, né? Significa religar. Então, desde Adão, o mundo, a humanidade, ela estava totalmente distante de Deus. De fato, tinha essa fenda lá que Luiz falou. Por quê? Porque Deus ele deu tudo para a humanidade estar junto. Só que a humanidade, por querer ser como Deus, ela foi lá e quis se afastar. Então precisava alguma coisa, algum ato que fosse muito maior do que os pecados da humanidade, para que de fato acontecesse novamente esse caminho inverso e as pessoas voltassem para junto de Deus. E esse ato foi exatamente a morte de Cristo na cruz, o seu sangue derramado. Deus enviou seu Filho único para que a gente aqui possamos crer neles e através de crer neles sermos salvos. Só que nós não acreditamos nos ensinamentos e nós mesmos os condenamos. Se a gente parar para ver um ponto chave assim, talvez que Padre Paulo vai falar da condenação da humanidade, da condenação que a humanidade deu para Cristo, a gente pode pensar sobre quando Jesus Cristo estava no templo com os fariseus e os fariseus perguntaram assim: de fato quem tu és? E Cristo respondeu que ele com o Pai era um só. Então ele indicava aí que ele também era Deus. E os fariseus da época, eles ficaram, alguns acreditavam, como vai falar o catecismo, e outros não acreditavam. Deixa eu pegar aqui o catecismo, acho que é o tópico 595, vai falar que assim, entre as autoridades religiosas de Jerusalém, não foram somente os fariseus, Nicodemos ou o ilustre José de Arimateia, os discípulos secretos de Jesus. Durante muito tempo houve divergências acerca de Jesus. Catecismo, certo? 595. Então, alguns acreditaram e outros não acreditaram. Mas aqueles que acreditaram tinham medo de
todos se converterem e seguirem Jesus, todos se converterem e irem atrás de Jesus, e isso causar uma represália romana, né, do Império Romano que governava a região naquela época. E então aqui no Catecismo 596 vai falar o seguinte: o sumo sacerdote Caifás propôs profetizando: não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Isso aqui está lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, certo? Capítulo 11, versículo 50. Então, a condenação foi exatamente essa. Cristo, ele disse que ele era um só com o Pai. As pessoas causou divergência entre alguns acreditavam e alguns não acreditavam. E naquele momento todo, Caifás chega lá e fala: não, é melhor que a gente mate só Jesus, acaba logo com isso e faz com que essa rebelião se acabe totalmente. A gente vai matar só um, do que depois o Império Romano chegar aqui e matar todo mundo. E ele faz isso. Ele vai lá e quer condenar Jesus Cristo à morte. Mas se a gente parar para pensar, essa condenação à morte, ela está trazendo simplesmente algo meio que físico. Naquela época, eles estavam pensando simplesmente no material, no mundo aqui, o que acontece. Se eu matar Jesus, eu vou suprimir esse ato que está acontecendo aqui. Mas só que Deus, ele está preparando algo muito maior. Vai falar Santo Agostinho que os evangelhos de Deus como um todo não tem só um significado do tipo material, mas também tem um significado espiritual. E a morte de Cristo, se para os fariseus, materialmente, ele representava o fim de, sei lá, posso chamar de uma, entre aspas, rebelião que estava acontecendo na época, para Cristo, para Jesus, para Deus, o plano era muito maior. O plano era exatamente para que tivesse esse ato das pessoas voltarem a Deus, que estavam totalmente separadas. Então, a partir daí, as pessoas, a partir da morte de Cristo, Cristo ele vai e é esse ponto, esse algo que está necessitando para voltar a ligação entre o homem e Deus. E eu posso falar com toda certeza que o pecado dos homens ele era muito grande. De fato, era algo gigantesco, que coisas aqui na terra não teriam como redimir esses pecados. Mas também o sacrifício de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo, que se entregou para a morte, ele foi muito maior do que o preço de todos os pecados. Então, o meu pecado, a minha vida, ela valia, ela tipo assim, ela era contra Deus de uma forma muito maior do que se eu matar um cordeiro e redimir. Mas Jesus Cristo, o sacrifício de Deus foi muito maior ainda, muito maior, infinitamente maior do que os meus pecados. Porque imagina aí, Deus, ele poderia, se ele quisesse, ele poderia que todo mundo se convertesse sem precisar morrer. Ele precisaria que todo mundo se convertesse sem precisar vir aqui à terra. Ou então ele poderia vir aqui à terra de uma forma gloriosa. Ele poderia, sei lá, vir com os anjos traziam eles poderiam vir numa nuvem, poderia vir num disco voador, poderia sair de uma árvore e falar: eu sou Deus, e todo mundo acreditar nele. Ele poderia fazer o que ele quisesse, porque ele é Deus. Mas acontece que ele quis mostrar o seu amor para nós e não romper com o livre-arbítrio. Ele quis de fato que a gente acreditasse nele sem ser obrigado. E ele falou: eu vou dar um ato de amor. Se eles derramam o sangue dos animais, dos cordeiros, eu vou mandar meu Filho único para derramar o sangue de Deus. E a partir daí, Jesus Cristo, de fato, ele foi condenado à morte, teve a traição de Judas, né? E algo muito interessante que eu queria, de fato, pontuar aqui, que infelizmente estão acontecendo coisas em nossas épocas, muito próximo da gente, que vai contra isso. O sacrifício de Deus,
de Jesus Cristo na cruz, o madeiro da cruz, foi o maior sacrifício que existiu. A dor que Cristo sentiu no madeiro foi a maior dor que existiu. E eu não estou falando isso por mim, eu não estou falando isso por Ederson. Ederson acha que foi a maior dor que existiu, mas eu estou falando isso baseado na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que deixa eu ver se meu celular abre aqui para eu ler para vocês, que ele está com um probleminha. Deixa eu pegar aqui. Santo Tomás de Aquino vai falar aqui na Suma Teológica que foi sim a maior dor que já teve. Deixa eu pegar aqui, ó. E ele vai explicar alguns motivos do porquê foi a maior dor. O primeiro motivo é pela causa da dor, pois a causa da dor sensível foi uma lesão corporal que se tornou pungente, não só pela extensão do sofrimento, da qual se falou, mas também pelo gênero do sofrimento. É que a morte dos crucificados é muitíssimo cruel, pois são transfixados em locais em que nervos muito sensíveis, ou seja, as mãos e nos pés, o próprio peso do corpo sustenta, aumenta continuamente a dor. Então, vai falar que, primeiro motivo, por que a dor de Cristo foi a maior dor que alguém já passou? Porque foi uma dor física gigantesca. Gigantesca. Imagina aí, você está com um prego na mão, sendo pendurado, vivo, tendo que aguentar a dor dos pregos e pregado na cruz. Eu certa vez fiz um papel em que eu não consegui nem ficar amarrado, sei lá, acho que foi 20 minutos numa cruz. Então a gente já pode pensar e imaginar a dor. O segundo ponto que São Tomás de Aquino vai falar: a extensão do sofrimento pode ser causada pela sensibilidade do paciente. Ora, ele tinha uma ótima compleição física. O seu corpo fora formado de modo miraculoso, em ação do Espírito Santo. Está dizendo que Jesus tinha um corpo perfeito. Aliás, tudo que foi realizado por um milagre era melhor que o resto. Então o corpo de Cristo ele era perfeito. Por quê? Porque ele foi realizado por um milagre do Espírito Santo. Melhor que o resto. Como diz Crisóstomo a respeito do vinho das festas de núpcia que Cristo transformara em água, que está dando uma referência às bodas de Caná, né? Que Jesus vai transformar a água em vinho, e o vinho que beberam foi o vinho o melhor vinho que eles já tinham provado na vida. Por quê? Porque foi fruto de um milagre, fruto de uma construção do Espírito Santo. Assim, era agutíssimo nele o sentido do tato, como o qual se percebe a dor. Então ele quis dizer o seguinte: Jesus tinha um corpo perfeito, ele tinha uma sensibilidade gigantesca. Por quê? Porque seu corpo era perfeito. Então, se nós sentirmos uma dor, se um prego transpassando a nossa mão, nós sentimos uma dor, Cristo ele sentia uma dor infinitamente maior. Por quê? Porque ele tinha uma sensibilidade, ele sentia muito mais as coisas do que nós. Ele vai falar ainda aqui que outro ponto que vai fazer com que a dor de Cristo seja maior era exatamente a pureza. Pela pureza de Cristo. Então, não era algo que ele fazia pelos seus pecados, pelos seus erros, por algo que ele cometeu, por situações adversas. Porque Cristo ele era puro. Mas aquilo acontecia de fato por causa dos nossos pecados. E ele também vai falar que a paixão de Cristo, e a paixão é um termo que não significa, sei lá, como algumas pessoas veem hoje, como está amando muito, está gostando muito dessa pessoa, mas a paixão significa de fato sofrer, o sofrimento de Cristo. Então quando falamos a paixão de Cristo, falamos do sofrimento de Cristo, ela vai se estender muito. Por quê? Porque eles também viam naquelas pessoas que estavam sofrendo, ele também sentia a dor daquelas pessoas. E ele vai concluir assim: de todas essas causas consideradas em conjunto, fica evidente que a dor de Cristo foi a maior. Então, se alguém alguma vez falar que
a dor de Cristo ela não foi a maior, que outras pessoas sofreram mais do que Cristo, tiveram uma dor maior do que Cristo, ele está indo totalmente contra o ensinamento da igreja. Porque a igreja ela acredita de fato que Cristo ele teve uma dor suprema. E essa dor, essa maior dor, foi exatamente o sacrifício pelos seus pecados. Então falar que teve gente que sofreu mais do que Cristo, ou então menosprezar o sofrimento de Cristo na cruz, é simplesmente menosprezar o sacrifício pelos seus pecados, menosprezar a sua salvação. Então, se você não acredita na dor de Cristo, muito dificilmente você também vai acreditar na sua salvação. E a partir do momento que Cristo morre, ele desce à mansão dos mortos, como nós acreditamos lá no credo, nós rezamos isso, nós confirmamos isso na hora do credo. Ele desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Essa parte da ressurreição eu não vou falar porque vai ter outra informação sobre isso, mas quando ele desce à mansão dos mortos, é um momento em que ele vai separar as pessoas justas que irão para o seu reino, que ganharão a salvação, das pessoas que não ganharão a salvação. Eu acho que eu vi alguma vez, não posso falar acho, eu tenho certeza, eu vi no catecismo uma vez, eu não me lembro o ponto agora que eu já vi, mas eu vou tentar procurar e vou colocar lá no grupo, certo, do Instagram. Vai falar que a mansão dos mortos ela vai se assemelhar ao fogo eterno. Por quê? Porque aquelas pessoas ainda tinham morrido e não tinham ainda salvação. E quando você morre e não tem a salvação, a sensação de agonia é tão grande que você de fato está num local como também como também um local do fogo eterno. Então Cristo ele morreu exatamente por isso, para que os meus pecados, que eram infinitos, que são gigantescos, eles fossem redimidos para que nós ganharmos a salvação, separando assim os justos dos injustos, aqueles que irão entrar no reino dos céus, no reino de Deus, e aqueles que irão para o fogo eterno. Então, falar que a morte de Cristo é simplesmente uma simbologia está totalmente errado. E existe um teólogo, uma pessoa que se dizia teólogo, acho que o nome dele era Bulmati, um negócio assim. Deixa eu ver aqui que eu salvei também, mas deixa eu procurar. Não, infelizmente eu não estou conseguindo encontrar. Vou deixar carregando aqui, daqui para o final da formação. Mas ele vai falar que acreditar na morte e ressurreição de Cristo nos tempos de hoje, onde tem, nos tempos de hoje não, naquela época ele viveu no século XIX, metade para o final do século XIX, ele vai falar que acreditar ainda na morte e ressurreição de Cristo, olha que ele era se dizia como um teólogo, vai falar que é inaceitável. E essa fala dele, infelizmente, abriu margens para diversas ideologias. Ideologias aqui do Brasil, como por exemplo a teologia da libertação, que separa totalmente Jesus Cristo e o Cristo histórico, o Cristo que nos trouxe a salvação de um Cristo histórico. E eles simplesmente falam do Cristo histórico e esquecem totalmente da salvação. Então, isso é coisa bem perturbadora e faz com que a gente fuja mesmo de diversos pontos do que representa a morte de Cristo para nós, porque foi através do madeiro, foi através do sangue derramado, daquele sacrifício divino, que nós não precisamos mais fazer esses sacrifícios sobre diversas coisas para tentar redimir os nossos pecados, porque o nosso pecado já foi redimido, nós já fomos religados, que nós deixamos separados, já somos religados através da morte de Deus, e a partir daí nós podemos viver na vida eterna, podemos fazer aquele caminho inverso. Se as pessoas cada vez mais estavam perdendo seu valor, a geração de ouro, prata, bronze e ferro, a gente pode tentar voltar. E muitas vezes, quando a gente parar para pensar do que vale a nossa vida, o que nós fazemos da nossa vida de fato, Santo Agostinho vai falar o seguinte: olha para a cruz, porque tu vales
um Cristo, um Deus crucificado. Então, a nossa vida hoje tem valor de fato por causa da morte de Deus no madeiro da cruz. Tudo bem? Vou ficar devendo o nome, que eu não consegui aqui, mas já está muito grande a formação, já passei muito. E louvado seja nosso Jesus Cristo, que de fato a paixão de Cristo nos leve sempre para a santificação, que nós tenhamos na paixão de Cristo, na morte de Cristo, a firmeza que nós podemos ser salvos, porque Ele pagou o preço na cruz, e Ele pagando o preço, Ele me dá uma nova chance de entrar em unidade com Ele para vivermos eternamente em sua glória. Tudo bem? Que de fato não paramos por aqui, buscamos conhecer mais sobre a paixão. Tentem assistir, quem não assistiu na Semana Santa, na tarefa, tentem assistir o filme da Paixão de Cristo de Mel Gibson, que é um filme fantástico e nos mostra muito. Então, fiquem com Deus, até mais, continuem rezando para que a nossa crisma volte, e um abraço, se cuidem.